Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para ser meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre como abordar e evangelizar uma pessoa, tá? Então a gente vai fazer uma breve apresentação abordando essas duas áreas, como abordar e evangelizar. Então é só vocês prestarem bastante atenção e vamos embora aprender. Primeiramente, bora apresentar o que é evangelismo. Segundo o Google, evangelismo é a ação de divulgar o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a mensagem de salvação e fé em Cristo. Então, uma coisa, falar da Bíblia, falar de Davi, falar de Moisés, sem conectar com Cristo, sem conectar com pecado, com salvação, é uma conversa espiritual, não é evangelizar, tá? Então, evangelizar é você deixar explícito o que é pecado e a salvação. O que é o pecado? De onde ele vem? Por que será que a gente peca? E qual é a solução para isso? Jesus Cristo. Então, isso é evangelizar. Então, a gente tem alguns versículos sobre evangelismo. Marcos 16,15, bem conhecido. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28, 19 e 20, né? 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais um, 1 Coríntios 9, 16 e 17. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a me confiar. É uma ordem. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Então, toda vez que a gente negligencia essa ordem, a gente está o quê? Pecando. Ou seja, sabia que não evangelizar é pecado? Vamos ver alguns textos, né? Tiago 4,17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, o bem é o quê? Evangelizar. E se a gente não evangeliza, a gente peca. Deuteronômio 1,26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus. Ou seja, se a gente tem uma ordem, tem um dever, tem uma obrigação, e a gente não obedece, a gente está se rebelando contra Deus. Logo, a gente está pecando. 1 Samuel 15:24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e não lhe atendi. Ou seja, Samuel aqui, ele não atendeu, ele não foi, ele teve medo, ele não obedeceu a ordem do Senhor. Logo, ele pecou. Então, toda vez que a gente desobedece a ordem de Deus, a gente está pecando. Orar é a base do evangelismo. Não orar também é pecado. Rapaz. Não orar é pecado, viu? 1 Samuel 12:23. Que longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. E 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orar é a base do evangelismo, porque orar, ele nos coloca em uma plena sensibilidade com o Espírito Santo, fazendo com que ele guie cada passo da gente. Cada passo. Então, não orar, não ter essa conexão com Deus, não conversar com Ele constantemente, a gente peca, tá bom? Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre evangelismo. Primeiro, interagindo com o próximo, a gente tem João 4, que é da mulher samaritana. Então, aqui está um texto onde Deus ele vai se aproximar de uma mulher samaritana. Então, se a gente falar em João 4, o versículo 6, até eu selecionei alguns versículos, né? O 6, o 7, o 10, 11 e 13 vai falar assim, o 6.
Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me, ou melhor, dê-me um pouco d'água. Perceba que Jesus, ele chega primeiro e depois veio a mulher. Ou seja, Jesus, ele espera a oportunidade. Ele espera, ele não perde a oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade. Não é sempre que uma vida vai vir até a gente. Às vezes a gente vai ter que vir até a vida. Se bem que Jesus que foi até ela, né? Porque Jesus esperou ela. Mas o que eu quero falar é no nosso contexto, que a gente não tem essa onisciência, né? Então, o que eu quero falar aqui é que Jesus, ele esperou a oportunidade, né? Ele teve essa oportunidade, ele sabia a hora certa, o momento certo, a hora certa, e foi lá. No 10 ele fala. E outra coisa, Jesus gera uma interação, né? Dê-me um pouco d'água. Ou seja, ele não chegou assim, tu precisa de Cristo. Tu já teve 5 homens e esse não é teu. Não, ele não foi direto assim, tá? Ele é objetivo, mas antes ele interage com a pessoa. Então essa é uma forma de abordagem de Cristo, uma abordagem que a gente deve ter. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. 11. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então ela tá falando assim, o que esse um tá falando, homem? Esse cara não tem balde, o poço é fundo, e de onde que é essa água viva? Então 13 ele fala, Jesus respondeu: quem beber dessa água aí, dessa água, desse poço de Jacó, terá sede outra vez. Então, antes de começar, né, de prosseguir, perceba que Jesus ele gera uma interação, uma curiosidade na mulher. Muitas vezes a gente pode fazer isso no evangelismo. Digamos que o cara tá vendo lá Pokémon, filme da máfia, sei lá, você vai e... Cara, tu sabia que eu gostei muito do filme do Homem-Aranha? De voltar lá, eu acho que de volta pra cá, sei lá. Cara, eu gosto muito daquela cena. Mas sabe o que mais me impressionou? Quando o Homem-Aranha se sacrificou. Cara, o melhor é que isso me faz lembrar de Cristo, o quanto ele se sacrifica. Então pronto, gerou uma conexão. Então você está gerando uma conexão, você está pegando algo do dia a dia, dali da mulher, e está fazendo com que ela conheça Cristo. Olha que interessante, lá no mesmo capítulo, no versículo 37, fala bem assim: assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu queria trazer isso aqui porque a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acha que evangelizar vai ter que trazer alma de imediato, mas não é assim, tá? Você é um semeador, na verdade. Você está semeando a palavra de Deus. E quem sabe outra pessoa lá na frente vai abordar essa mesma pessoa que você abordou. Aí ela vai conectar com o que você falou de tempos atrás. E essa pessoa, Deus quebranta o coração dela e ela aceita Cristo. Então, um semeia e outro colhe, né? E o 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, foi o exemplo que eu dei, né? Basicamente. Fale a verdade. Então, a gente tem Atos 17, do 16 ao 34, mas eu peço para vocês lerem depois, tá bom? Eu vou só pegar 3 versículos, que é do 22 ao 24. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, isso aí, e disse: atenienses, vejam em que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez esse mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra.
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Perceba que Paulo, ele é muito incisivo, ele é muito direto. É direto, olha, vocês estão fazendo algo que vocês não conhecem. Que é isso? Que vocês estão adorando aí? O Deus verdadeiro é isso, isso, isso e isso. Então ele é bem direto. Então traz uma característica interessante para a gente no evangelismo, que é de ousadia, de ser ousado. Uma comunicação eficaz. Em Tiago 1,19 fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então no evangelismo a gente deve ser pronto para ouvir. A gente deve ouvir. A gente deve ser tardio em falar e tardio em irar, caso a pessoa seja um pouco teimosa. Em Provérbios 18,13, quem responde isso? Quem responde antes de ouvir, comete sensatez e passa vergonha. Autoexplicativo, né? Então, e também em 2 Timóteo 2, o 24 ao 26, fala bem assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, a gente deve ser amável para com o nosso próximo, a gente deve ser apto a ensinar, paciente e ter mansidão no evangelismo. Isso é a forma de abordar, tá bom? E durante o evangelismo, claro. A palavra de Deus, a gente falou lá atrás, um pouco atrás, sobre oração e não evangelizar. Mas também, de certa forma, não ler a Bíblia, não estudar, não ter essa conexão com Deus, também é pecado. Olha o que fala Salmo 119, o 97. Versículo 97, né? Ou melhor, não tem versículo, né? Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como que eu preciso fazer a obra de Deus, que é uma ordenância dele, e eu não me preparo com as escrituras, logo eu peco. Bom? Jejum, uma das coisas importantíssimas. Por que eu devo jejuar? Porque isso nos faz ter uma sensibilidade também com o Espírito Santo, bem como é uma ferramenta, caso venha alguns empecilhos, como demônios, por exemplo, né? Então, se a gente for ler Marcos 9, 29, vai falar bem assim: ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, ele está se referindo ao demônio, tá? O demônio que só sairia pela oração e pelo jejum. Atos dos Apóstolos 13, versículo 2 e versículo 3, tá? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes a mão e os enviaram. Ou seja, perceba que a obra do Senhor ela é feita de forma plena, de forma perfeita, quando a gente ora e jejua. Lucas 5,35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dias jejuarão. O noivo aqui é Jesus Cristo. E é uma ordem, né? A gente deve jejuar. Novas áreas. Não se atenha somente à teologia, tá? Estude ciência, por exemplo, história. História é ciência. Arqueologia é ciência. Filosofia é ciência. E também religião. Religião não é ciência, mas pode contém ciência, mas não é ciência, tá?
Então, essas as áreas que você deve estudar. Esqueci de botar uma setinha para filosofia, né? Filosofia também é ciência. E religião, estude religião, as áreas religiosas. Últimos detalhes, o que eu devo falar no evangelismo? Primeiramente, fale do amor incondicional de Deus, João 3,16. Detalhe bem o pecado, Romanos 3,26, né? Vai falar que todos carecem da glória de Deus, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E Romanos 6,26, porque o salário do pecado é a morte. Fale sobre nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, né? João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E pergunto se a pessoa deseja aceitar Jesus, aceitar Cristo, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crendo que Ele pagou os seus pecados, ou os nossos pecados, né? João 1,12. E, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um treinamento, tá? Então, eu tô dando um treinamento para vocês. E outra forma também de evangelizar é testemunhar o que Deus fez e vem fazendo na sua vida, igual a mulher samaritana. Vale a pena destacar, veja alguns tópicos, né? Vale a pena destacar. Veja se a pessoa tem interesse em ouvir. Porque se a pessoa não tem interesse, então pule para outra. Ela não quer ouvir a palavra do Senhor. Ela não quer ouvir o seu testemunho. Então, vá para outra pessoa. Tem outra pessoa que vai querer ouvir. Saiba administrar o tempo. Pergunta quanto tempo a pessoa tem disponível. Isso é bom para você ter noção e não ficar monótono. Você explicando, falando. Como eu falei, deixa a pessoa falar também. É importante que todas as pessoas participem. Isso aqui é no quesito evangelismo, quando você vai em grupo, tá? Eu gosto particularmente que todas as pessoas participem. Se tá lá 4 pessoas, grupo de 3 pessoas, de 4 pessoas, é bom que todas elas participem, tá? Deus chamou Deus ordenou a todas elas a pregar o evangelho. Então, elas podem participar orando, intercedendo, participando no quesito de conteúdo, falando alguma coisa ou outra, falando do versículo, enfim. E no final, agradeço pelo tempo da pessoa. Resumão, ore, leia as escrituras, faça jejum, seja manso, verifique o interesse da pessoa, saiba administrar o tempo, estude várias áreas do conhecimento, discute, tenha respeito e fale a verdade. Aí aqui, no treinamento, né, da minha igreja, aqui é uma dinâmica de 5 minutos, onde eu peço para a pessoa me evangelizar, só que eu vou interpretar diferentes tipos de pessoas, né? E cada pessoa espera 5 minutos para conversar comigo. Então, eu já evangelizei uma pessoa sem religião. Geralmente ela vai argumentar que não precisa de religião, porque já tinha religião e não tem mais, que não vai mais para a igreja, que não necessita mais de Deus, enfim, ou que não precisa de Deus, ou não está procurando por isso, tá? Não vou argumentar muito, porque ali a pessoa teria que me evangelizar, né? Um desviado já, uma pessoa que já foi da igreja, ela fala geralmente que a igreja tem erros, e é fato, a igreja realmente tem erros, só que às vezes é mais uma... Na verdade, já estava intrínseco na pessoa que ela queria sair, e ela arruma uma desculpa ou outra e sai. Querendo ou não, é algo assim, de se pensar mesmo, em erro na igreja, e a igreja não está isenta de erro, porque senão a Bíblia seria falsa, certo? Todos nós somos pecadores, ou seja, a igreja tem erro. Agora, a igreja verdadeira, ela vai buscar melhorar esses erros. Então, basicamente é isso, ele não vai querer voltar, alguns não querem voltar, outros estão revoltados e outros querem voltar sim. Já evangelizei uma pessoa do Candomblé também, foi bem tranquilo, a gente conversou, eu expliquei Jesus Cristo, perguntei se ela queria aceitar Jesus Cristo e a sua decisão, o que implicaria, né? Mas ela seguia Exu, ela não aceitou, e depois a gente ficou conversando sobre o que fazia lá no Candomblé. Mas, querendo ou não, foi bem tranquilo, né? Não tem
seleção de pessoas para evangelizar. A palavra do Senhor é para todos. E a decisão é da pessoa de aceitar ou não. A gente não força nada. Então, o nosso objetivo é pregar o evangelho. Eu já evangelizei até uma bruxa, tudo, e tudo. Satanista. Um ateu também, é clássico, né? Diagnóstico também, já evangelizei. Eu sou um ateu, uma pessoa que não quer endevidades. E, enfim, é isso. Geralmente são pessoas intelectuais, geralmente. Ou geralmente não gostam de Deus, né? Querem viver a vida do jeito que querem, só que para viver a vida do jeito que querem, eles preferem que Deus não exista, logo eles são ateus. Então a gente tá no penúltimo slide, né? E essa frase é importantíssima. Vamos ler comigo? O êxito em ao testemunhar, consiste simplesmente em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando resultado com Deus. Bill Bright. Dúvidas? Então, pessoal, eu peço para vocês deixarem a dúvida aí na descrição. Ou melhor, descrição não, né? Nos comentários. E próximo vídeo eu vou continuar com o testemunho pessoal. E depois eu vou trazer alguns materiais que a gente faz. A gente traz nos evangelismos para abordar as pessoas. Tá bom? Curta, compartilhe, comente, já deixa o like se gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!